Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Nós temos um tema para essa noite, né? Um tema que está em 2 Crônica 7,14. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos a mais nessa noite. E às vezes tem alguns irmãos que não conhecem todos, né? Então nós vamos ler só para ficar no coração de cada um nessa noite. Eu acho essa passagem uma passagem muito linda da Bíblia, irmãos. Uma passagem muito tremenda. Uma passagem onde o Senhor Jesus aparece, Deus, pela segunda vez a Salomão. Nós vamos ler 2 Crônica 7, e o verso de número 11 a seguir, ele diz assim a palavra de Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O versículo agora de hoje: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha paz, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A igreja todos juntos, vamos falar esse versículo todos juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Toma o teu assento, adorando e glorificando a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, esse verso ele começa falando desse grande rei que foi Salomão. Salomão, que o Senhor aparece para ele no capítulo 1, no verso de número 7. O Senhor aparece a Salomão e pergunta para ele o que ele quer. E no verso de número 10, então, ele responde que ele quer sabedoria para guiar o povo, para conduzir o povo. Ele pede a Deus, não riqueza, não para que mate os seus inimigos, não para que alguém fracasse, mas ele pede sabedoria a Deus para conduzir o povo. Ele podia ter pedido tantas coisas, mas ele pediu sabedoria. Agora Salomão está construindo o templo, está fazendo a casa do Senhor, e Salomão ora, entrega a Deus, e Deus aparece à noite para Salomão e diz: eu ouvi a sua oração. Primeira pergunta que eu faço nessa noite: será que Deus está ouvindo a sua oração? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que o Espírito Santo de Deus está ouvindo a nossa oração? Às vezes estamos na casa do Senhor, mas o Senhor não ouve a nossa oração. Ele aparece a Salomão e disse: ouvi a tua oração.
Aí é que entra esse versículo que praticamente toda a igreja do Senhor conhece. E se o meu povo, quem é o povo de Deus? É eu e você. Não são os ímpios. São aqueles que já aceitaram o Senhor, aquele que está na presença de Deus. Se o meu povo se humilhar. Aí agora Deus começa com uma pergunta difícil. Difícil é um crente se humilhar. Irmão, pensa como é difícil para um crente se humilhar. Então, ele ora, ele espendeia, ele faz tudo, mas ele não se humilha. Ele não se humilha porque ele nunca está errado. Pensa uma pessoa que está sempre certa, é o crente. Ele nunca está errado. Mas Deus, ele fala nesse texto que se nós se humilharmos e orar, então o Senhor vai ouvir a nossa oração. Mas o interessante disso, irmãos, até eu ia comentando com o presbítero Rogério, o que acontece com a igreja do Senhor? Com nós. Nós ficamos meio doentes. O que nós desistimos? De ir para a igreja. Está chovendo? O que nós desistimos? De ir para a igreja. Mas nós, nesse dia nós tomamos café, nesse dia nós almoçamos, nesse dia nós comemos, nesse dia nós trabalhamos, nesse dia nós fizemos os nossos afazeres, mas quando chega no momento de fazer para o Senhor, não posso. Não posso. Aleluia! Mas o que Deus falou para Salomão no verso de número 13? Ele disse: olha, ainda que eu cerrar os céus, que não aconteça nada na terra, ainda que eu mandar os gafanhotos para comer tudo que tem na terra, e ainda que eu mandar a peste. Quem lembra da peste da Covid-19? Ainda que eu mandar a peste. Aí agora ele faz a proposta para mim e para você. Se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O que eu quero dizer para você nessa noite? Qual é o seu problema? O que te assola nessa noite? Pastor, eu estou passando uma situação difícil. O meu filho está no vício. Meu marido não quer vir para a igreja. Alguém está desempregado. Alguém está passando uma luta. E é da minha família, pastor. Eu quero te dizer nessa noite: se humilhe aos pés. Aleluia! Se humilhe aos pés do Senhor. Quando nós se humilhamos aos pés do Senhor, o salmista diz que Deus não rejeita um coração aquebrantado. Quando nós se humilhamos, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa necessidade. Quando nós se humilhamos nos pés do Senhor. Pastor, mas é que eu acho que eu estou certo, eu não vou se humilhar. Queria te falar um negócio para você. Se você que é um leitor da palavra de Deus, é um leitor da Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus Ele dá algo para nós, Ele faz um requisito para nós. Todas as vezes Deus dá um requisito para nós. Todas as vezes. Aleluia. Em Deuteronômio, no capítulo número 28, o Senhor diz que se atentamente ouvir as minhas palavras, guardar os meus preceitos, os meus mandamentos, então as bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Aleluia. Mas para as bênçãos de Deus me acompanhar, eu preciso guardar a palavra de Deus. Aleluia. O salmista diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Ouvir falar e conhecer é fácil, mas o praticar que é o difícil. A Deus diz
que se nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos, nós somos insensatos. Porque o homem sensato é aquele que ouve a palavra de Deus e constrói a sua casa sobre a rocha. Então vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, e ele vai permanecer na presença de Deus, porque a sua casa está construída sobre uma rocha. Aleluia. Mas o insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ele é como um louco que constrói a sua casa sobre areia. Quem constrói a sua casa sobre areia, na verdade não tem felicidade na presença de Deus. Para nós termos felicidade na presença de Deus, a nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. Pastor, quem é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. A rocha é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se nós estivermos na palavra de Deus, querido, nada não derruba. Vai vir o vento, vai vir a aflição, vai vir a angústia, vai vir a tristeza, vai vir a enfermidade, mas você continue adorando e glorificando a Deus. Porque você conhece o Deus que você serve. Agora, quando a tua casa está sobre a areia, no primeiro vento que vem, você desiste. Você acha que Deus é culpado? Ele não é o culpado. Se nós estivermos na presença de Deus, Ele vai ouvir a nosso coração. Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas e para nós mergulhar na presença de Deus? Irmão, como é difícil subir na presença de Deus. Hoje em dia, com esse WhatsApp, nós falamos tantas coisas bonitas pelo WhatsApp, mas não falamos nada de bonito na presença do irmão. Oh, meu Deus, é isso. Eu conheço pessoas que escrevem um texto que eu penso, mas quem foi o advogado que escreveu? Eu vou ver a irmã mais simples que tem. É a irmã mais simples que tem, mas escreve um texto tão bonito que eu sei escrever aqui. Mas não consegue adorar a Deus, não consegue amar o próximo, e nada adianta. Se nós não amarmos o nosso próximo, em vão nós estamos aqui. Em vão estamos na casa do Senhor quando não amamos o nosso próximo. E quando que nós vamos aprender a amar o nosso próximo? O dia que nós amarmos a palavra de Deus. Aleluia! O dia que a palavra do Senhor estiver no nosso coração, então nós vamos olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia. Quando a palavra de Deus estiver no nosso coração. Vou te dar outro exemplo nessa noite. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o teu prazer na lei do Senhor. Aleluia. E na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Sabe como é que ele vai ser? Ele vai ser como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro. Tudo que ele colocar a sua mão vai prosperar. O Espírito Santo de Deus está falando com vidas. Vidas que têm tudo para dar fruto, mas não está dando. Porque horas está com o Senhor, ora está na roda dos escarnecedores. E o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você quer uma resposta de Deus, se conserta onde você precisa. Clama aos pés do Senhor, se humilha aos pés do Senhor. E Deus vai conceder o desejo do teu coração. Aleluia. Irmãos, quando nós chegamos com o coração aquebrantado perante o Senhor ouve aquilo que nós precisamos. Quando nós chegamos com o coração arrogante perante o Senhor, não tem como Ele nos ouvir. Não tem como.
Eu creio que a maioria dos que estão aqui são pais e são mães. Amamos todos os filhos que temos. Mas há uma diferença. Ainda que você não queira, tem diferença. Aleluia. Isso tem com quem? Tem comigo. Tem comigo. Eu tenho 2 filhos. Aleluia. Um filho tem tudo que eu tenho. Mas um filho não está comigo. Nem eu sei sempre onde ele anda. Horas ele está numa cidade, horas ele está em outra. Mas é ele que está comigo. Tudo que ele pede, ele tem. Olha a diferença. Eu amo os 2. Mas tudo que ele pede, ele tem, porque ele está comigo. Mas o outro não. E o outro não. Ainda ontem, ele mandou uma mensagem para o outro meu filho. E aí de noite nós estávamos conversando. Eu disse para ele, tudo que ele está passando é porque ele quer. Não precisa nada disso. Não precisa. Mas o jovem rico também fez isso. Ele pediu para o pai a sua parte e foi embora. E num determinado momento, ele se obrigou, irmãos, a voltar para a casa do pai. Porque lá na rua ele não tinha nada do que ele imaginava ter. Assim é aquele que sai da presença de Deus. Aparentemente lá fora ele vai ter tudo o que ele quer. Mas depois as coisas vão se apertando para ele, vão se apertando, vão se ajustando. E ele vê que o caminho dele é novamente na presença de Deus. Aí ele já sofreu 5, 10, 15 anos. Mas agora ele reconhece que só Deus é que tem o bálsamo que ele precisa. Só Deus é que tem aquilo que ele precisa. Irmãos, se nós não tivermos a paz do Espírito Santo dentro de nós, a graça do Espírito Santo, de nada adianta. Às vezes, deixa eu falar algo profundo aqui para vocês. Às vezes alguém aqui em cima, alguém aqui vai falar, pastor, se eu tivesse R$1.000, amanhã eu ia ser feliz. Escuta o que eu vou te falar agora. Se você pegar R$1.000, amanhã você pode fazer algo que você queira. Vai te trazer uma alegria momentânea para você. Vai passar. No dia seguinte, você vai estar em desespero novamente. Agora, se você tem a presença do Espírito Santo, se você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, a hora que alguém te der uma notícia, olha, está acontecendo isso, você vai reconhecer que Deus pode entrar com a provisão. Você vai reconhecer que Deus pode curar. Você vai reconhecer que Deus pode libertar. O Espírito Santo de Deus pode fazer o impossível para nós. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para o Senhor. Tudo é. Queridos, quem acredita 100% em Deus aqui? Só levanta a mão se você é 100% de Jesus. Irmãos, Meu Deus. Aleluia. Nossa vida. irmãos, Aleluia. quando a gente está passando num momento difícil, deixa eu ensinar você um pouco aqui. Eu não sei o que Deus está falando sobre nós, eu vou fazer para você entender. Aleluia. Tem pessoas que no momento de dificuldade, ele fala com eles pessoas. Não fala? Ele fala com eles pessoas. Então eu vou te dar um segredo hoje aqui, tá? Um segredinho para você. Aleluia. Eu estou na dificuldade. O irmão está o dia inteiro comigo, não sabe o que eu estou passando, ele está comigo. Ele não sabe o que eu estou passando. Não. Ele está comigo, ele não sabe o que eu estou passando. Ele está comigo, ele não sabe o que eu estou passando. Mas quando chega a dificuldade, irmãos, sabe o que eu faço? De madrugada.
Aleluia. Eu dobro meus joelhos. Ei, aleluia. Eu entrego na presença dele. Eu entrego na presença do Senhor. Senhor, somente o Senhor é o Deus que pode agir em tal situação, porque eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Quando nós temos essa convicção, essa conexão, de entregar tudo nas mãos de Deus, ainda que o vento venha, mas você vai suportar, porque a presença de Deus está com você. A presença de Deus está com você. Aleluia. Deixa eu te dar mais uma para você ficar mais feliz nessa noite, para você voltar para a tua casa alegre, contente. Chega na tua casa, irmão. Irmão, você está meio discutindo com alguém, está meio assim com alguém. Se derrama aos pés do Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã. Dá saúde, dá vitória, dá graça, ajuda. Ora diferente, faz uma oração diferente. Aleluia. Faz uma oração diferente, começa a fazer diferente na tua vida. Aleluia. A Ana subia ao templo. Ela queria um filho para ela. Mas um dia ela disse: eu vou mudar minha oração. Ela chega naquele templo, ela se derrama aos pés do Senhor. Ela diz: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu entregarei nas tuas mãos. Se o Senhor me der, eu o deixarei aqui. E ele vai ser para o Senhor e não para mim. Aleluia. Irmãos, a irmã está ali, a Ana, e de repente aparece o profeta Eli e diz: mulher, está embriagada? Ela disse: não, meu Senhor. Ele diz: então seja feito o desejo do teu coração. Aleluia. Quem sabe hoje você está aqui que você precisa de algo impossível para você. Aleluia. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Pastor está falando que não é impossível porque o pastor não sabe da minha situação. Deixa eu falar para você, eu também nem quero saber. Mas eu tenho um Deus que já sabe. Deixa na mão de Eu Deus. tenho um Deus que já conhece. Eu tenho um Deus que sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Eu estou falando de um Deus de provisão. Eu estou falando de um Deus que age. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus opera na nossa vida. Aleluia. O Senhor opera na nossa vida, mas nós precisamos entender uma coisa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora vem a palavra difícil, a palavra que ninguém quer: se humilhar. Se humilha. Não adianta você orar sem humilhar. Deus pede para nós se humilhar primeiro. Se humilha. Verdade. Você vai orar depois. Você vai se converter nos seus nossos caminhos. E Deus vai ouvir do céu. E Deus vai sarar a sua terra. Qual que é a preocupação da sua terra hoje? O que é que está acontecendo que você precisa de um milagre de Deus hoje? Qual milagre que você precisa? O que você precisa hoje? Eu estou falando de um Deus de provisão. Sobre obediência tem um Deus de provisão. Tem um Deus que faz na minha e na tua vida. Tem um Deus que ele tem poder. Mas tudo é mediante a obediência. Guarda isso para você. As bênçãos de Deus são condicionadas à obediência. Quando você obedece a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vêm até você. Um dia, o profeta Elias estava lá no ribeiro. E Deus falou assim: esse camarada está sossegado aqui, ele está comendo, está bebendo. A turma está lá numa escassez danada, que ele profetizou para não ter água, ele está tomando água, eu estou mandando um pãozinho para ele, eu estou mandando uma carne para ele todo dia. Mas agora eu vou fazer diferente, eu vou secar o ribeiro. Eu vou secar o ribeiro e vou dar uma ordem para ele. Elias, levanta-te e vai a Serepta. Lá tem uma viúva que vai
vai me sustentar. E certo ele pensou, né? Uma viúva rica que vai me sustentar. Ele chega na porta da cidade, ele nem entra na cidade. A Bíblia diz que na porta da cidade está uma viúva, catando um graveto, para fazer um bolo pequeno. Para ela e o seu filho comer, seria a sua última refeição, para comer e morrer. Quando nós contamos a história, parece fácil, querido. Mas a viúva conhecia o Elias? Não. Ela sabia quem era Elias? Não. Mas o Elias chega na casa dela e diz assim: olha, dá-me um copo de água. Não tinha água, irmão. Ele mesmo tinha profetizado, não tinha água. Dá-me um copo de água. Olha o que é obediência. A mulher vira, dá 2 passos, vai buscar água. Ele disse: segura aí. Traz também na tua mão um bolo pequeno, para que eu coma. A mulher disse: vive o Senhor, meu Deus, que nem um bolo tem o Senhor, somente um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija. Ele disse para ela: vai e faz primeiro para mim, depois fará para ti e para o teu filho, e comerás por muitos dias. Olha o que é obediência, irmãos. Essa mulher ia fazer a última refeição para comer e morrer. Mas quando ela ouve a voz do Senhor, agora o Senhor dá alimento para ela por muitos e muitos dias. A farinha, a panela não se acabou, a botija, o azeite não secou, porque o Senhor multiplicou. No pouco o Senhor quer te colocar muito. No pouco Deus quer te colocar muito. O que você tem hoje? Jesus pergunta o que você tem. Pastor, eu não tenho nada, mas eu tenho fé. Eu tenho fé para orar, eu tenho fé para clamar, eu tenho fé para buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia! Quando nós temos fé, Deus opera em nossas vidas. O Espírito Santo faz nas nossas vidas. Porque Ele tem o poder. Ele tem o poder. E sabe, hoje você olha para a sua vida e você não vê uma saída. Você não encontra nada. Você vai falar: mas eu já orei, mas eu já busquei e nada aconteceu. Continue orando. Continue buscando a presença de Deus. Se Deus te fez uma promessa, a promessa ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está de pé. O Espírito Santo de Deus está curando vidas nessa noite. E você crê nessa noite, você vai ser curado aqui em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus de cura. O nosso Deus é o Deus que age. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por alguém que está doente aqui. Eu quero orar por alguém que está enfermo aqui. O Espírito Santo de Deus quer curar alguém que está enfermo. Para a medicina não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Para o Espírito Santo de Deus, Ele é o Senhor da cura. A sua palavra toca até a divisão da alma, das juntas, da medula. E Ele cura e restaura. Espírito Santo de Deus. O Senhor é o Deus de poder, Pai. O Senhor é o Deus da cura. Deus poderoso, Pai. O Senhor conhece cada vida que está aqui. Deus de poder, Santo, 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 Santo é o teu nome. Santo, 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 Santo. Quem está com enfermidade no estômago aqui da barriga? Quem está com enfermidade na barriga? Quem está? Aí lá com enfermidade na barriga? Vem aqui. Vem aqui. Glória a Deus.
Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Eu quero pedir para a dupla resgate e louvar o Senhor nessa noite. Adorar o Senhor. Que Deus vai fazer milagre aqui em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmã Simone, glória a Deus, aleluia. Deus te trouxe até aqui, o que Deus tem contigo, filho, é muito maior do que você imagina. Olhando hoje para as suas condições, você pensa, eu não posso, mas você não pode, mas Deus pode. Aleluia. Quem pode é o Senhor. Quando você olha para a sua dificuldade, você olha para trás, aí Deus diz que olha só para frente. Voa como uma águia, porque eu tenho contigo, filha, é missionária, pregadora da minha palavra. E o Espírito Santo de Deus já falou com você, eu só estou confirmando que Deus já falou.